Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, 17 de setembro, né? 2021, e graças a Deus, né? Graças ao nosso Deus por Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui vivos em perseverança, na oração, né? Na meditação, na obediência à palavra, é isso? Honrando a igreja, né, irmão? A congregação dos santos, honrando o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali no madeiro, derramando seu sangue precioso, né, para nos livrar aí dos nossos pecados, nos livrar do fogo do lago de fogo, né? Graças a Deus, né? E amém. Pois é, meus irmãos. Então vamos aí, né, continuar aí com a nossa pequena meditação, né? Nós estamos vendo aí um pouco da história, né? Dos irmãos que sucederam os apóstolos, né? Estamos pegando aqui os escritos deles para a gente depois fazer uma avaliação, né? Segundo o que nós cremos, né? Colocar aí os ensinos deles no prumo, né? E no nível, e no esquadro, para a gente ver o que estava acontecendo realmente naquele tempo, né? Então nós estamos vendo aí alguns sucessores de Paulo, dos apóstolos, né? Nós vimos que dentre esses sucessores aí que nós falamos neles, que foram os primeiros sucessores, né? Praticamente todos eles conheceram algum apóstolo, outros conheceram outros, vários, né, apóstolos, mas a maioria deles todos conheceram, pelo menos um apóstolo eles conheceram, que foi Paulo, né? E Pedro também, né? Principalmente Paulo, que andou pelo mundo todo, né? Então, desses que a gente está falando deles aí, né? A maioria deles eram todos do Oriente, né? Só o Clemente que era romano, os outros eram todos ou judeus ou gentios de Antioquia, da Turquia, né? Da Síria, não é isso? Então não tinha ninguém grego nem romano, digamos assim, desses primeiros que a gente está falando aí. Hoje nós vamos falar aqui do tal do Pápias, né? Então existiu um sucessor apostólico chamado Pápias, que viveu entre os anos 70 a 140 depois de Cristo, aproximadamente, né? E tudo indica, né, pelos escritos dele, que poucos foram encontrados, né? Pelos escritos dele e de outros, né? Tudo leva a crer que ele tenha sido presbítero na cidade de Hierápolis, né? Na Turquia, né? Que hoje deve ter outro nome, com certeza. Então, esse Pápias, ele escreveu vários textos, né? 5 textos ele escreveu. E o título dos textos dele era o quê? Explicações das sentenças do Senhor Jesus, né? Mas esses textos aí, a maioria sumiu, né? Parece que só foi um texto que foi conservado até hoje, ou que foi descoberto até hoje, né? Então, o que o Pápias fazia? Papias ou Pápias, né? Ele escrevia o que ele ouvia dos outros, né? Quer dizer, o que ele ouviu dos outros sucessores, né? E até mesmo de algum apóstolo, que ele deve ter conhecido pelo menos o João, né? O apóstolo João. Então, a preocupação dele era o quê? Era escrever o que ele ouvia de outras pessoas que conheceram os apóstolos ou que conheceram
a igreja primitiva, né? Aí ele chamou então de explicações das sentenças do Senhor. Então ele escreve o que ele ouviu dos apóstolos e dos seus sucessores através dele e pela tradição oral, né? Aquela tradição oral que as pessoas tinham sobre ele. E aí o que foi descoberto dele, né? O que existe de texto dele se conforma, né? Com os relatos de Mateus e de Marcos, né? Certo? Ele fala muito do milênio, né? Ele era um milenarista, né? Ou seja, ele entendia e falava que o milênio seria os 1000 anos de governo, né? De Cristo aqui na Terra. Então ele, com certeza, deve ter conhecido João, né? É isso? Porque João, lá no Apocalipse, ele fala no milênio, né? Os 1000 anos de governo. E ele fala também na questão da interpretação das Escrituras, que ele chamou de exegese, né? Que é um termo grego utilizado para dizer sobre a interpretação das Escrituras, né? Porque nós vamos ver aí que depois desse tempo aí deles, de 150 depois de Cristo, começaram a aparecer uns tipos de interpretação das Escrituras, que nós já vimos um deles aí, que é o simbolismo, né? Que era defendido, né? E foi criado lá em Alexandria, né? No Egito, não é isso? Então, do Papias a gente tem poucas coisas, né? Então, apenas isso aí que a gente falou. E o próximo documento que a gente vai falar sobre ele é o Didaquê, né? Didaquê. Se a gente for, uma coisa curiosa, né? Eu já falei sobre isso, que se a gente for pesquisar aí no Google ou em outros pesquisadores, né? Da internet, nós vamos ver milhões e milhões, né? De coisas escritas sobre o tema que a gente tá falando. História da igreja, por exemplo, né? Sobre a história da igreja eu não tenho informação, eu não colhi informação, mas sobre o Didaquê eu peguei a informação. Fui lá no Google e só sobre a palavra Didaquê existem no Google 20.300 resultados, ou seja, tem 20.300 documentos publicados na internet, no Google, que fala sobre a Didaquê, que nós vamos falar aqui o que é isso aí, né? Didaquê é uma palavra grega que significa instrução, né? Certo? Ensino, doutrina, certo? Então o título desse escrito é Didaquê apostólico, né? Didaquê apostólico, ou seja, ensino dos 12 apóstolos, né? Então foi um documento que, ao que parece, apareceu também lá na Palestina, né? Ou na Síria. Os irmãos lá, né, resolveram fazer um resumo, né, da doutrina apostólica para o ensino daqueles iniciantes, né, daqueles que estavam crendo ou que queriam saber sobre a doutrina apostólica. E, ao que tudo indica, parece que ele foi escrito entre os anos 70 até o ano 120, né, depois de Cristo. Esse Didaquê, ele tem 16 capítulos, né? Então ele era usado para ensinar os iniciantes, conforme nós vimos, né? Então vamos ver aqui um pouco o conteúdo do Didaquê, né? O primeiro conteúdo dele, ele vai falar sobre os dois caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte, né? Aí ele vai dizer que o caminho da vida, né, é viver. O viver é amar, né? Amar a Deus e ao próximo. Isso aqui é o caminho da vida. Amar a Deus e ao próximo, né?
Então ele vai repetir, né, todos os mandamentos contidos nos evangelhos de um modo geral, certo? Bom, nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né, sobre o Didaquê aí. Amém, irmãos? Pai seja com todos nós durante esse dia, e amém, né?